turma da EJA, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências e hoje vamos continuar o nosso assunto sobre as diferentes fases da vida. Só que vamos da adolescência, meia-idade e velhice. Então, fiquem atentos, tragam lápis, caderno, anotem aí direitinho para vocês tirarem as dúvidas, tá certo? Eu sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, a professora de Ciências do módulo 5. Este é o meu sinal. E estamos hoje com a nossa intérprete de Libras, Jéssica, que vai conosco para que mais estudantes eles possam participar dessa aula, tá certo? Então, fiquem atentos e vamos iniciar a nossa aula. Mas nós de Ciências trazemos sempre o mês de conscientização. Então, agosto ele tem várias campanhas de conscientização. Nós tivemos do aleitamento materno, nós tivemos da saúde do homem e hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês a questão da violência contra a mulher, que nós vemos em tantas redes sociais. O Brasil é um país em que mais mulheres morrem devido à violência contra elas. Então, houve um projeto no Senado para apoiar esse mês de conscientização, para conscientizar todas as mulheres, todas as pessoas. Então, todas as mulheres que estão sofrendo qualquer espécie de violência, não fiquem caladas, porque a violência não é só física, a violência verbal também é um tipo de violência, a violência psicológica também é um tipo de violência. Então, vocês fiquem atentas, pessoal, não sofram esse tipo de violência, procurem a Secretaria da Mulher, disquem o 180, o 190 para a polícia, denunciem quem você ama, que está sofrendo ou passando por esse momento. Vamos dar um basta nessa questão de feminicídio, não se cale em nenhum momento. Então, a nossa campanha é essa. A cada 1 hora no Brasil, 7 mulheres morrem devido a questões de violência contra a mulher. Então, esse é o meu recadinho para vocês. Fiquem atentas e denunciem quando vocês estiverem sofrendo qualquer agressão, qualquer tipo de violência. Então, vamos nessa luta e vamos divulgar. Mas eu trago para vocês uma perguntazinha. A adolescência, para vocês, ela pode ser considerada uma fase difícil? Por que será que muitas pessoas consideram a adolescência uma fase tão difícil? Eu já passei por essa etapa, meus filhos já passaram, então uns eles sentem mais difícil passar por essa fase e outros passam dessa fase de forma tranquila. Mas o que será que acontece nessa fase que nossos jovens consideram, muitas pessoas, muitos pais, né? Nós que somos pais, consideramos uma fase tão difícil na vida dos nossos filhos. Então vamos ver o que acontece com o corpo dos nossos filhos, quais são os hormônios que eles atuam aí e que mudança é essa que acontece tanto que os nossos jovens e os nossos adolescentes são considerados que passam por uma fase difícil. Muitas pessoas chamam o adolescente até de aborrecente. Não sei se vocês já viram falar. Então, vamos ver um pouquinho essa questão aí. Por que será que é uma fase tão difícil? Então, nós vemos aí, olha, que tem puberdade versus adolescência. Então, as crianças já passam da puberdade para a adolescência. Então, são fases que estão interligadas, não é? Por quê? Porque a puberdade, ela é marcada por mudanças acentuadas no corpo e na mente, questões de insegurança, insatisfação, alteração de humor. Já a adolescência, ela já se refere especificamente mudanças no corpo ligadas ao amadurecimento sexual. E a puberdade já é aquela mudança no corpo e na mente que vai andar junto com a adolescência. E essa insatisfação, essa alteração de humor, que nós chamamos nossos jovens de aborrecentes e não adolescentes, justamente é porque começa no início da puberdade. E essas alterações, os hormônios estão atuando aí, fazendo com que os nossos jovens eles não saibam o que está acontecendo com o corpo, essa mudança toda externa aí no corpo, esse amadurecimento sexual, e os nossos jovens não entendem e termina atingindo essa questão de insegurança. Será que meu corpo vai ficar bem? Será que essa insatisfação, essa mudança de humor, uma hora está bem, outra hora está aborrecido? Então, tudo isso são controlados por nossos hormônios
e todas as mudanças que afetam tanto os meninos quanto as meninas, essas mudanças no corpo, essas alterações. E aí, essas alterações, ela ocorre ao nível dos órgãos sexuais e características como a altura, o peso e a massa muscular também ocorre alteração. E do ponto de vista biológico, então, biologicamente falando, a adolescência ela é marcada pelo início da puberdade e o fim do crescimento físico. Então, aí termina a adolescência quando já ela é marcada, por isso que eu digo que a puberdade ela vem junto com a adolescência. A gente não pode falar em adolescência se a gente não trouxer para nós a questão da puberdade, porque a adolescência ela já começa a ser marcada pelo início da puberdade. Então, na menina, o primeiro sinal que ela está entrando na puberdade é o nascimento do broto mamário, no menino o aumento dos testículos. Então, por quê? Porque já vai acontecendo aquela reforma no corpo da menina e no corpo do menino com o início da puberdade. A puberdade na menina, em alguns casos, acontece mais cedo, no menino é mais tardia, mas que a gente não pode comparar minha prima com a outra menina, porque ela começou a reformar com 12, a outra só começou com 13, então isso varia muito, existe a puberdade precoce, a puberdade tardia, então varia de pessoa para pessoa, não devemos ficar comparando. Então, na adolescência, o hipotálamo, que é uma glândula que existe no nosso cérebro, ele vai estimular a glândula hipófise. Para que ele faz esse estímulo? Para que possa ser liberado hormônios que vão desencadear o desenvolvimento e o amadurecimento das gônadas masculinas e as gônadas femininas. E esse estímulo faz com que eles comecem a produzir e o corpo começar a mudar de forma, não é? Vai aparecendo o broto mamário, vai aparecendo a questão de pelos, não é? Uma série de coisas. Então, aqui eu trouxe para vocês principais características da puberdade masculina. O que é que acontece realmente no corpo masculino, não é? No momento da puberdade? O primeiro sinal, aumento do volume dos testículos, vai depois o crescimento do pênis a partir na metade da puberdade, crescimento dos pelos pubianos, alteração da voz, presença de acne, um cheiro de suor que não é tão característico, então é mais intenso, então nesse momento é importante tomar mais banho, ter mais asseio, né? Aumento da oleosidade do cabelo e na pele. Então observem aí que é toda uma transformação que acontece no corpo do jovem, né? Então ele às vezes não entende realmente o que está acontecendo, se aquela forma do corpo dele vai ficar legal. Então, tudo isso que acontece também vai atingir as questões de humor, as questões de insatisfação, então, crescimento de pelos, alteração da voz, porque nenhum momento nem está fina, nem grossa, é aquela questão intermediária. Então, tudo isso vai afetar o desenvolver do adolescente, ele não está entendendo realmente o que está acontecendo. Em alguns casos, precisa da presença do psicólogo para poder acompanhar aquele jovem a entender realmente aquelas mudanças que acontecem, que são mudanças normais, que eles estão passando de uma fase para outra. Então, é importante que tenha conversa em casa, que você, mãe, que tem esse adolescente, você, pai, converse, explique, não é, o que está acontecendo, que é uma mudança normal, que todo ser humano passa e vai passar. Já nas meninas, existem também sinais principais da puberdade feminina. Como eu disse a vocês, quanto no homem é o aumento dos testículos, na mulher já é o aparecimento do broto mamário, é o primeiro sinal que a menina já está entrando na puberdade. Tem a questão também da presença de acne, surgimento de pelos mamários também, crescimento de pelos nas axilas, o cheiro de suor também é mais intenso. E aí é que eu digo que o asseio também é importante
e a ocorrência da primeira menstruação. Então, na mulher, essa conversa com as meninas, é importante que se tenha qualquer dúvida, procure o professor de biologia da escola, procure outro professor, procure sua mãe, que pode lhe informar direitinho essas mudanças que estão acontecendo, que a questão da menstruação, a primeira menstruação é chamada de menarca, e aí você vai perceber que a cada 28 dias, dependendo do seu ciclo, ou 30 dias, você todo mês vai ocorrer a menstruação. Então, realmente é uma grande mudança tanto para os meninos quanto para as meninas, mas todos nós passamos por essa fase, todos nós sobrevivemos e é uma questão normal do ser humano. Mas que em alguns casos precisamos de apoio, precisamos de ajuda e se em algum caso acontecer muitas mudanças de humor, insatisfação com o corpo, então um psicólogo vai te ajudar também a você entender essa transformação. Mas, gente, toda criança e todo adolescente, ele tem seus direitos garantidos por lei, conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você pode pesquisar lá. Então, você tem os seus deveres, mas também vocês têm o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai também garantir os seus direitos por lei. Também a Constituição Brasileira, no artigo 227, ele também assegura a proteção integral à criança e o adolescente. Então, nós temos leis que também nos protegem aí nossas crianças e nossos adolescentes. É importante que a gente dê uma visitada e conheça. E aí vem a idade adulta. Então, depois da adolescência, de todo o processo, vem a idade adulta. Nessa fase da vida humana, vem as mudanças corporais já são menores, são mais lentas, porém são progressivas. E nela vai surgir, gente, importantes alterações psicológicas, assim como o completo desenvolvimento do sistema nervoso e o pleno amadurecimento do cérebro. Então, nessa fase, você já está escolhendo, fazendo as suas escolhas, o que quer fazer, o que não quer, né? Podendo optar, não é? Sem precisar muita gente presente para lhe indicar. Então, essa fase que você passou, todas essas fases que você passou, hoje agora você já é uma pessoa que já vai poder fazer as suas escolhas e o caminho que você quer seguir. Mas a fase adulta ela é dividida em duas etapas. O adulto jovem, que vai dos 21 aos 40 anos de idade, e a meia-idade, que vai dos 40 aos 65 anos. E nessa fase, o corpo humano, entre os 30 e os 40 anos de idade, ele vai atingir o auge do desenvolvimento, do seu desenvolvimento. Então, você já está totalmente formado, totalmente já pronto para realizar todas as suas atividades possíveis e tomar todas as suas escolhas ou importantes decisões na vida. E depois vem aí a velhice. Mas, para a gente definir, gente, hoje, a idade da velhice é um motivo de grande debate por causa da melhoria da qualidade de vida que a tecnologia e os avanços na área de saúde nos proporcionaram. Então, cada vez mais pessoas, eles atingem os 65 anos saudáveis e ainda eles estão no mercado de trabalho. Mas o que é que contribui isso? Então, depois de várias pesquisas, de vários cientistas estarem percebendo, eles perceberam que se a gente tiver uma alimentação saudável, exercícios físicos, visitas aos médicos, nós podemos viver mais. Se pudermos detectar doenças precocemente, nós podemos evitar uma morte antecipada. Então, as pessoas, segundo os dados, as pessoas estão vivendo mais e vivendo mais ativas. Muitas pessoas com 60, 65 se aposentam e ainda estão trabalhando, né? Estão em outro trabalho. E alguns cientistas dividem a velhice em duas etapas. O idoso jovem, que vai dos 65 aos 75 anos, e o idoso mais velho, que vai acima dos 75 anos. Então, existe essa fase aí dividida para a gente poder entender. E o ser humano, à medida que ele vai avançando nessa etapa, sente o corpo aos poucos diminuir a capacidade, como agilidade, reflexo, audição, visão. Então, ele mesmo vai sentindo que coisas que ele fazia em uma época da vida, ele já não faz mais. Mas como se cuidar nessa fase, ou como alguém cuidar do idoso?
ter uma alimentação saudável, oferecer uma alimentação saudável, uma saúde mental, hobbies que você gosta, ler, passear, adaptações do ambiente, fazer atividades físicas, consultas médicas para saber se você realmente está com algum problema e detectar cedo. Mas os idosos também têm o Estatuto do Idoso. No artigo 1º foi criado o Estatuto do Idoso, onde regula os direitos, gente, assegurados às pessoas com idade ou superior a 60 anos de idade. Então é importante que vocês também tenham esse conhecimento, o que é que o idoso tem de acordo, por que foi criado esse Estatuto do Idoso, o que é que hoje eu tenho direito por ser idoso, por ter essa idade. Então, eu trago como atividades para vocês pesquisarem a questão, o que tem no Estatuto do Idoso e também o que tem no Estatuto da Criança e o Adolescente, e vocês podem levar para o professor de vocês verem, para os colegas de vocês também, e lá vocês podem construir um debate entre vocês no momento que vocês quiserem, tá certo? Então, eu espero vocês até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!